Beleza. Então, na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a parte de dimensionamento de lagoas facultativas, lagoas de maturação, especialmente no tocante à questão da matéria orgânica. Nesse projeto de lagoa de estabilização, a gente também precisa fazer a verificação em relação ao atendimento da qualidade microbiológica. Para isso, a gente tem que levar em consideração outro parâmetro de remoção, né, que é o nosso parâmetro KB, que é o coeficiente de remoção bacteriana. Tá? Então, esse KB, eu vou mostrar para vocês, a gente tem que também assumir um determinado regime hidráulico de mistura completa, de fluxo disperso, pistonado, etc, etc. E aí a gente vai fazer toda a verificação, né, até a última lagoa de maturação para exatamente ver se vamos atingir ou não ao limite estabelecido pela legislação ambiental. Então, por exemplo, a resolução COEMA, número 2, aqui que a gente algumas vezes vem falando, né, que a nossa legislação estadual, ela estabelece ali um valor de 5.000 NMP por cada 100 ml. Então, esse valor, a gente faz a verificação lá ao final e também fazemos, por exemplo, se tiver um determinado valor para DBO, a gente faz a verificação. Se tiver que fazer uma verificação em relação a uma eficiência ali do tratamento, que algumas legislações contabilizam, por exemplo, para DBO, uma determinada eficiência mínima de remoção na estação de tratamento. A gente faz essa verificação. E aí, com base nisso, a gente constrói todo o nosso memorial ali de cálculo. Tá? Portanto, essas lagoas de estabilização, a gente viu que a gente pode ter lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas secundárias e seguidas de várias lagoas de maturação em série, né? 1 a 3, 4 lagoas, muitas vezes. A gente viu que com essa escolha há uma diminuição da demanda diária ali para a estação de tratamento e muitas vezes a concepção ela adota uma lagoa facultativa primária seguida de lagoas de maturação em série, tá? Também 1 ou mais lagoas de maturação em série, tá bom? Então, as equações elas são as mesmas que mostramos anteriormente, só que ao invés de um valor de concentração em termos de matéria orgânica S, como a gente abordou, a gente vai trabalhar com o valor de concentração microbiológico, em termos de coliformes termotolerantes, estabelecidos aqui em termos de N, tá? E o valor de K aqui vai ser um valor que é ligado a uma remoção bacteriana, né? Uma remoção microbiana, que é o parâmetro KB e não aquele outro K ligado à remoção de matéria orgânica, tá? E o T continua a ser o nosso tempo de detenção hidráulica ali da lagoa propriamente dita. A depender, né, do regime, como vimos, a gente tem os regimes ideais ali de fluxo pistonado e mistura completa. E quando não temos, né, ou não projetamos em um regime ideal, trabalhamos ali com um regime de fluxo disperso, e esse fluxo ele é definido muito pelas condições de comprimento e largura, né, que vão estabelecer um grau de dispersão
esse grau de dispersão é avaliado pelo número de dispersão D e é avaliado pelo fator de dispersão F, que é exatamente esse catatal aqui de parâmetros, né, de variáveis nessa equação, tá? Aqui nessa equaçãozinha que eu também apresentei na aula passada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no final das contas é calcularmos qual foi a eficiência de remoção nas lagoas anteriores, ali a lagoa de maturação, mas esse enquadramento da parte bacteriana se dará grandemente nessas lagoas de maturação, certo? Então, a gente vai ver que a altura da lagoa de estabilização tem um impacto muito grande nessa cinética de remoção. Ou seja, a principal explicação para isso é que a altura tem um impacto na penetração da radiação solar lá na lagoa, consequentemente interferindo ali na cinética de remoção, na eficiência de remoção que pode ser alcançada na lagoa, por exemplo, de maturação, que é a mais rasa da série de lagoas, como falamos. Então, essas lagoas normalmente vêm se projetando para alturas da ordem de 0,8 até 1,2 metros. Essa menor altura resulta numa grande demanda diária ali para essas lagoas de maturação, tá? E a gente também faz o projeto com um tempo de detenção hidráulica mínimo de 3 dias, tá? Normalmente esse TDAH varia de 3 a 5 dias nessas lagoas de maturação. E o que a gente faz é associar uma ou mais lagoas de maturação de maneira a realizar o devido enquadramento ao requisito legal. Bom? Então, para o dimensionamento da parte bacteriológica, a gente trabalha com o nosso parâmetro KB. Esses parâmetros listados nos livros textos, né, no livro do professor Marcos Sperling, ou outras literaturas que mencionamos, também é relacionado à temperatura de 20 graus. Então, se a gente está adotando um regime de fluxo disperso ou mistura completa, a gente vai assumir um determinado valor a 20 graus, né, ali, e aí, em função desses valores, vamos corrigir para a temperatura ali em questão, né, a temperatura do ar no mês mais frio, né, pior situação, e depois fazermos ou entrarmos nas equações ali, ou de mistura completa, ou de fluxo disperso, né, etc., para calcularmos a expectativa de concentração efluente, tá? Então, existem também algumas equações reportadas ali nessa literatura, especialmente, né, no livro do professor Marcos von Sperling, sobre lagoa de estabilização. Então, tem essas duas equaçõezinhas que são importantes. Aqui, na primeira, é uma equação do KB, né, para fluxo disperso, a partir de dados de correlação, de sistemas muitas vezes operando em escala plena. Então, se obteve essa equação, 0,917 multiplicado pela altura da lagoa elevado a menos 0,877, multiplicado pelo tempo de detenção hidráulica elevado a menos 0,329. E, com base nessa equação, e com base nessa, né, no valor obtido aqui, com base nessa outra equação, a gente consegue obter o valor de KB, aqui a 20 graus, né, levando-se em consideração aqui o regime de mistura completa. E no momento em que
nós obtemos esse valor a 20 graus, a gente usa essa outra equação, que eu já apresentei para vocês na aula passada, mas que para a parte bacteriológica, o valor de θ que a gente utiliza é de 1,07, e não aqueles valores de 1,05 ou 1,035 que mostramos na aula passada, tá? E aí, no final, quando a gente faz a verificação e atende para a parte bacteriológica, a gente faz uma verificação, né, um cálculo final para a parte da matéria orgânica, tá? E aí eu já mostrei para vocês, né, esses valorizinhos aqui, essas equaçõezinhas, tá? De 1,035 para mistura completa e 1,035 para fluxo disperso, né? Então, a gente pode fazer uso daquelas equações. Aqui para, né, no caso, mistura completa, essa equaçãozinha aqui que eu mostrei. E no caso da DBO, a gente faz uma verificação final também, levando-se em consideração a DBO particulada, que podemos calcular usando essa equação de 0,35 multiplicado pela concentração de solos em suspensão ali no efluente, né, daquela lagoa, tá? Então, com base no teor de solos em suspensão, a gente pode calcular, né, a DBO particulada, e eu vou somar essa DBO particulada à expectativa de DBO solúvel ali da lagoa, com base nos modelos cinéticos, né, que a gente utiliza para a fração solúvel, né? E aí, em função disso, eu vou ter uma DBO total, e com base nessa DBO total, eu tenho condição de calcular uma eficiência também, né, real ali, global, da minha estação de tratamento. Tá? Então, a literatura, né, também traz algumas equações, né, e alguns roteiros para a gente fazer uma previsão da qualidade bacteriológica no tocante a ovos de helmintos, né? Até porque a concentração de ovos de helmintos também já está prevista, por exemplo, para algumas legislações que prevêem o reuso. Então, tem essa equaçãozinha, foi retirada do livro do professor Dan Camara, que é função do tempo de detenção hidráulica ali daquele conjunto de lagoas de estabilização. Ou seja, no final das contas, eu vou somar os tempos de detenção hidráulica de todas as lagoas, a minha série de lagoas. Com base nisso, eu vou fazer uma estimativa da concentração do efluente em termos de ovos de helmintos, por exemplo. Tá? Então, o princípio dessa equação é com base na remoção de ovos de helmintos, que se dá grandemente por sedimentação. Então, esses ovos de helmintos, eles têm uma velocidade de sedimentação muito maior, né, do que, por exemplo, a parte de coliformes termotolerantes, né, que a remoção se dá grandemente por outros fatores, para além da sedimentação, radiação solar, como eu falei, aumento da quantidade de oxigênio pela fotossíntese algal, enfim, mudança de pH, elevação de pH, enfim, vários outros mecanismos, né? Mas para ovos de helmintos, o principal mecanismo é a sedimentação, tá? Então, com base, né, nessa equação, com base também na quantidade inicial de ovos, ali, C0, a gente pode calcular qual é a expectativa de ovos de helmintos no efluente final do conjunto de lagoas, assumindo-se ali um somatório de tempos de detenção hidráulica, né, de 2, 4, 6 e até 30 dias. Então, a gente observa que se eu tenho no esgoto afluente, a minha estação de tratamento, né, ali a minha primeira lagoa,
10 ovos por litro, e eu tenho, por exemplo, muitas vezes a necessidade para o reuso de concentrações abaixo de 1 ovo por litro, né? A gente observa que pouco tempo de detenção hidráulica, né, ali, já é suficiente para esse enquadramento se eu tiver, por exemplo, 10 ovos por litro. Então, por exemplo, 4 dias já são suficientes para esse enquadramento. Já se eu tenho uma concentração de ovos de almintos muito grande, eu já vou precisar de cerca de 18, 20 dias, né, ali para esse devido enquadramento, tá? Então, normalmente, ovos de almintos não é um grande problema, né, para o enquadramento em lagoa de estabilização, haja visto que, normalmente, essas lagoas facultativas, o tempo de detenção hidráulica já é muito grande, né? Então, já é suficiente para esse enquadramento. Eu falei que ele varia de 15 a 45 dias, né? Então, só na facultativa a gente já teria esse TDAH suficiente para enquadramento no tocante a ovos de almintos. Mas é importante que a gente também coloque aí nos memoriais, né, de cálculo para essa devida demonstração, tá bom? Então, eu queria fazer aqui com vocês, né, um pouco desse exercício para a gente também fazer essa estimativa de concentração do efluente final para a parte bacteriológica, certo? Então, aqui é o seguinte, ó, fazendo um pouquinho, eu queria que vocês abrissem o PDF que eu mandei, para vocês me ajudarem aqui em relação a alguns números, tá? Primeiro, qual é a vazão média que a gente fez o dimensionamento na aula passada e qual é o tempo de detenção hidráulica. Eu vou assumir aquele dimensionamento de lagoa facultativa primária, tá? Seguido de lagoas de maturação em série, tá? Que é a mesma coisa que seria, por exemplo, da lagoa anaeróbia, né? Que eu vou fazer depois alguns comentários. Então, o TDAH na lagoa facultativa primária, que a gente calculou, foi quanto, pessoal, hein? 30 e alguma coisa dias, né? E a vazão, 12.960, foi isso? Pronto, 12.960 metro cúbico dia, tá? Para esse dimensionamento, eu vou assumir ali, do mesmo jeito que eu assumi uma DBO, né, inicial de 400 mg por litro, eu vou assumir aqui um N0, uma concentração de coliformes termotolerantes no esgoto afluente de 10 a sétima, tá? NMP por cada 100 ml. Então, se eu estou fazendo aqui o nosso dimensionamento, ó, lagoa facultativa primária, seguido de lagoas de maturação em série, por exemplo. Uma ou mais lagoas de maturação em série, tá? Então, eu vou ter que primeiro verificar qual é a remoção na lagoa facultativa para depois eu fazer a verificação na lagoa de maturação, tá? Então, eu vou assumir aqui, para essa lagoa facultativa primária e lagoas de maturação, eu vou assumir aqui um regime de mistura completa, só porque é mais fácil, certo? Não, eu vou assumir aqui regime de fluxo disperso, tá? Fluxo disperso vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas retrata mais a realidade, certo? Então, fluxo disperso. Então, primeira coisa que eu vou calcular é o meu KB para fluxo disperso. Se eu olhar aqui a equação, o KB para fluxo disperso está aqui, certo? 0,917, H, esse aqui, o TDH para cá. Então, qual eu vou substituir aqui
os dados reais ali do meu dimensionamento da lagoa facultativa primária. Então, vai ser 0,917. A altura que nós utilizamos foi de 2 metros, né? Então, 2 elevado a menos 0,877 vezes o TDAH, que foi quanto? 31,2, foi isso? 0,9. 31,9 elevado a menos 0,329. Isso aqui dá quanto, por favor? 0,16 dia menos 1, tá certo? Com base nisso, eu já vou calcular logo o meu K', que vai ser igual ao K 0,16 vezes 1,07, que multiplica 24 menos 20, que foi a temperatura que nós usamos na vez passada. Isso aqui dá quanto, por favor? 0,21. 0,21 dia menos 1. Certo? Beleza. Agora, eu vou fazer os cálculos para a mistura, para o fluxo disperso. Lembrem que agora eu vou ter um novo valor do meu número adimensional A e vou ter que calcular novamente o meu fator de dispersão. Qual vai ser o meu número adimensional A? Vai ser igual a raiz de 1 mais 4 vezes o K, que agora vai ser o KB, não é isso? 0,21 multiplicado pelo tempo de detenção hidráulica, 31,9, multiplicado pelo número de dispersão que a gente assumiu na aula passada, que foi de 0,5. 1 dividido por relação L sobre B de 2, que dá 0,5. Então, o A aqui vai dar quanto, por favor? 14,4. Quanto? Tu multiplica o KB ou o K', professor? É o cabelinha. 3,8, professor. 3,8. 3,79, né? 3,8. Beleza. Pronto. Agora vocês vão calcular o fator de dispersão, substituindo o A por 3,8 e o D por 0,5. Calculem aí para mim o fator de dispersão, F. Vamos assumir que está certo, tá? Então, fator de dispersão, 0,02. Logo, qual vai ser o meu N agora? Então, vou voltar para cá, tá? 0,02. Então, KB já linha, né? 0,21. Aqui, o fator de dispersão F, 0,02. Logo, o meu NE, né? Vai ser o N0 multiplicado pelo meu fator de dispersão. O N0 é 10 a sétima e o F, 0,02. Isso aqui dá quanto? Em notação científica, por favor. 2 vezes 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta. Isso. Beleza. NMP por cada 100 ml. Veja que o meu limite, né, que eu vou tentar chegar é o seguinte. A concentração de CT ser abaixo de 5 vezes 10 à terceira. NMP por cada 100 ml. Né? Portanto, eu ainda estou distante desse atingimento de 5 vezes 10 à terceira. Mas isso aqui é o que eu vou ter aqui. Então, aqui eu tenho N0, aqui eu estou tendo N, que vai ser o N0 da minha lagoa de maturação. Então, para a minha lagoa de maturação, eu vou agora voltar para aquela mesma equaçãozinha.
que fizemos para a lagoa facultativa, só que agora eu vou levar em consideração os dados da minha lagoa de maturação, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, esse aqui é lagoa facultativa primária. Lagoa facultativa primária. Agora eu vou calcular o da minha lagoa de maturação. Vou assumir uma altura útil de 1 metro, tá? Para essa minha lagoa de maturação. Não está entre 0,8 e 1,2, vou assumir 1 metro. Então, vamos colocar aqui, vai ser 0,917 vezes 1 elevado a menos 0,877. E eu vou assumir um tempo de detenção hidráulica de 4 dias. Já que eu falei que ele está ali entre 3 e 5 dias, tá? Então, eu vou assumir um TDH de 4 dias, 4 elevado a menos 0,329. Isso aqui dá quanto? Então, 0,58 dia a menos 1. E agora eu vou... Isso a 20 graus, né? Vou calcular o meu calinho aqui. Então, vai ser 0,58 vezes 1,07 elevado a 24 menos 20. Que dá quanto? 0,76 dia menos 1. Beleza. Então, agora, eu vou voltar lá para o meu... Olha, só para vocês entenderem um pouquinho. Esse valor que a gente calculou, a 20 graus, ó, veja como eles estão aqui dentro dessa faixa, para fluxo disperso. Ó. Tá? Facultativa, estão aqui mais ou menos, né? Teve um pouquinho abaixo aqui do limite aqui de 0,2, mas muito pouco. E aí agora a gente está fazendo o aumento, né? Já fizemos a correção e agora vamos, né? Para cá, para essa mesma equaçãozinha. Então, esse aqui que a gente calculou foi lagoa facultativa primária. Agora eu vou aqui para cima para a gente calcular o A para a lagoa de maturação. Então, vai ser 1 mais. Para essa lagoa de maturação, eu vou assumir a mesma relação L sobre B de 2, tá? Mas eu poderia assumir de 3 também. Não teria problema. É só para facilitar aqui os nossos cálculos, tá? Então, vai ser 1 mais 4, que multiplica o K, que nós vimos que deu quanto? O K, já corrigido. Zero sete seis. 0,76 vezes o tempo de detenção hidráulica que eu usei 4 dias e o número de dispersão que eu vou usar 0,5 igual a da facultativa, tá? L sobre B igual a 2. Aqui dá quanto? 2,7. Beleza. Aí agora a gente vai entrar nessa equação zona grande aqui para calcularmos o fator de dispersão da lagoa de maturação. 1. Então, eu vou usar A de 2,7 e o D igual a 0,5, né? Que eu estou usando a relação L sobre B de 2. Então, substituam aqui o A de 2,7 e o D de 0,5. Calculem para mim, por favor, o novo fator de dispersão, né? Agora para a lagoa de maturação. Meu Deus, 0,14, professor, também. Deu? Então, pronto. Uhum. Então, bateu aí com acho que do Charles, né? Beleza, 0,14. 0,14. Pronto. Então, a gente vai voltar para cá. Então, para a lagoa de maturação, o N vai ser igual ao efluente da lagoa facultativa, 2 vezes 10 à quinta,
multiplicado pelo F, que é 0,14. Isso aqui dá quanto, por favor? 2,8 vezes 10 à quarta. Vezes 10 à quarta. Beleza. NMP, ó, por cada 100 ml. Então, veja que o que a gente tá é o seguinte, ó. Eu analisei aqui, aí entrou nessa primeira aqui, ó, tá saindo aqui, ó. Aí eu vou fazer cálculos como se eu fizesse duplicações dessa minha lagoa de maturação, LM1. Eu tivesse uma LM2 igual a LM1, por exemplo. Mesmo tempo de detenção hidráulica, mesma relação L sobre B, mesma altura, né? Ou seja, com base nisso, eu vou ter o mesmo F no final das contas. Se elas são iguais, né? Vou ter valores calculados iguais, né? De dispersão, de número adimensional e do fator de dispersão. Então, esse N aqui seria da lagoa de maturação 1. E eu poderia calcular o N de uma lagoa de maturação 2, que seria o quê? 2,8 vezes 10 à quarta, multiplicado pelo mesmo fator de dispersão, 0,14. Isso aqui dá quanto? Então, 3,9 vezes 10 à terceira, não é isso? NMP por cada 100 ml. Ora, que deu abaixo do meu valor limite, né, de 5 vezes 10 à terceira. Portanto, com duas lagoas de maturação, eu já iria atender ao requisito legal da parte bacteriológica. Agora, eu tenho que fazer o cálculo, né, da questão da DBO, lá no final dela. Então, a gente faria como fizemos na aula passada, para a lagoa facultativa, só que eu iria utilizar os dados agora, né, de TDAH e tal, e tal, e tal, da lagoa de maturação. Os valores de K, etc., né, podem ser os mesmos, né, na parte de matéria orgânica, de DBO, né? Então, eu iria fazer a verificação para o enquadramento da DBO. Mas a gente viu que se eu tenho, por exemplo, a lagoa facultativa primária, se eu tenho uma DBO, por exemplo, de saída de 60 mg por litro, esse valor já é atendido na própria lagoa facultativa primária. Mas eu faço só para fazer o cálculo final. Deu para entender? Então, eu vou pegar o valor do K, vou corrigir, se eu estou usando para fluxo disperso, né? Vou usar o valor lá, né, do número adimensional A, que vai ser igual a 1 mais 4 vezes o K corrigido para a remoção da matéria orgânica, vezes o TDAH de 4 dias, que foi usado para a lagoa de maturação, multiplicado pelo número de dispersão da lagoa de maturação, que a gente usou o mesmo da lagoa, né, facultativa, uma relação L sobre B de 2. Certo? E aí, como é que eu vou fazer o dimensionar, calcular a demanda diária? Do mesmo jeito, olha. TDAH é uma relação entre volume e vazão. Eu assumi que esse TDAH é de 4 dias. Logo, o volume da lagoa de maturação, agora que eu já consegui enquadrar a parte bacteriológica, né? Vai ser o quê? Vai ser 4 dias multiplicado por 12.960 metro cúbico dia. Isso aqui dá quanto, por favor? 51.840. 40 metros cúbicos. Ora, como a altura útil que eu adotei foi de 1 metro, logo
qual vai ser a área da minha lagoa de maturação 1, né? Porque como elas são em série, a vazão que a segunda está recebendo é a total da primeira, né? Dá quanto aqui? Dá 51.840 metros quadrados ou 5,18 hectares, né? Para a minha LM1, que vai ser igual a 5,18 hectares para a minha LM2, né? Logo aqui, a demanda diária seria 10,36 hectares para as minhas lagoas de maturação, que eu vou somar com a demanda diária da minha lagoa facultativa primária, por exemplo, né? Eu vou ter uma demanda diária total. Certo? Se eu fosse querer, por exemplo, fazer a verificação da parte de ovos de almintos, aí como é que eu iria fazer? Seguinte coisa. Eu vou assumir que a concentração de ovos de almintos, vamos imaginar que eu conheça os dados parasitológicos daquela comunidade, tem dados de caracterização ali do esgoto afluente e tal. Vamos imaginar que seja de 10 a segunda, tá? Ovos por cada litro. Vamos imaginar que seja isso. Aí, como é que eu vou entrar na equação? Seguinte, ó. A eficiência vai ser igual a 100 que multiplica 1 menos 0,41 é elevado a menos 0,49 multiplicado. Agora, qual vai ser o tempo de detenção hidráulica? Vai ser o TDH da minha lagoa facultativa primária mais LM1 mais LM2. Facultativa primária 31,9 mais 4 mais 4. Então, vai dar 39,9 dias. Então, vezes 39,9 mais 0,0085, 39,9 ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar um valor de eficiência. Aqui faltou, né? 0,49, viu, gente? Aqui, ó. 49 vezes 39,9. Meu deu 99,9. Pronto. Então, é mais ou menos isso mesmo. 99,9%. Logo, se eu tenho 10 a segunda, né? Ou 100, quando eu multiplico isso aqui por 100 menos 99,9, eu vou ter, né? Isso por 100, né? Eu vou ter a expectativa de ovos, né? De almintos por litro no efluente. Veja que isso aqui é a concentração, tá? Que é o meu N0 aqui da parte de ovos de almintos, tá? Isso aqui dá quanto? Vai dar 0,1, não é isso? Isso. Cancela isso com esse. 0,1 é ovos por cada litro. No reuso, quando está previsto ovos, normalmente é abaixo de 1 ovo por litro. Portanto, aqui a gente estaria ok, né, nesse tocante a parte também bacteriológica por ovos de almintos. Tá? Então é isso, ó. Se a gente analisar, para 100, ó, que é o que eu trabalhei, ó, 100 ovos por litro. Para mais de 30 dias de TDAH, está abaixo desse valor aqui. Portanto, o nosso valor 0, bem que é menos, né? 0,1, não é isso? Deu 99, só 9 mesmo, ou 9,9?
O meu que deu 99,90. 90, né? Certo. 0,1. É. Para mim, eu achava que era para dar algo, porque tá dando como se fosse para cá, né? Então, talvez tenha alguma coisa nos cálculos aí. Entenderam aí a minha dúvida, gente? Porque 99,90 tá para cá, ó. Tá vendo? Como se fosse um TDAH. 99,90. Oi? Eu também deu 99,90. Refiz agora. Pois é, estranho, né? Alguma coisa nessa equação aqui. Sinceramente, teria que dar uma olhadinha nesses cálculos aí, nessas coisas da equação, porque em teoria era para dar certinho, né? Aí eu vou dar uma olhadinha com calma se de fato tá adequado aqui para esses valores da tabela, sabe? Ou seja, se a gente colocar, por exemplo, naquela equação, um TDAH de 20 dias, teria que dar 99,93. Então, se vocês pegarem 20, colocar 20 dias aqui, vejam se vocês encontram 99,93, colocando 20 dias. É estranho, porque um menor TDAH, né? Deu quanto? Para dar quanto, professor? 99. É para dar 99,93. O meu deu, professor, bateu. Bateu? Uhum. Pois é, Meu também aqui. por isso é que eu tô achando estranho, sabe? Quer dizer, pode ser que essa equação ela seja aplicada só para TDAH com até 30 dias, por exemplo. Depois a gente pode ter uma mudança de comportamento, tá entendendo? Entende o que eu quero dizer? Sim, porque o nosso tempo é maior do que esse daí, né? Que tá na Exatamente. tabela, né? Certo? Então, o que está acontecendo é isso, é uma mudança de comportamento, ou seja, ela cresce, ela fica uma assíntota aqui de 96 e depois ela vai diminuindo. Porque não faz sentido, né? Um TDAH de 20 dias dá uma eficiência maior do que um TDAH de 40, né? Mas, assim, o básico a gente discutiu, né? Então, isso é o que importa, e o cálculo também aqui das áreas, das coisas. E é isso. Por exemplo, se vocês estiverem fazendo da anaeróbia, seguido da facultativa, seguido da lagoa de maturação, aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer como se na anaeróbia houvesse a remoção de uma unidade logarítmica. Então, o que vai acontecer é o seguinte, saiu de 10 a sétima, se houve uma remoção, uma unidade log de remoção, está indo para 10 a sexta. Então, o efluente da lagoa anaeróbia está com 10 a sexta. Aí vocês vão calcular com os dados que a gente fez de lagoa facultativa secundária, qual seria o número adimensional, aquela coisa toda, né? E com esse valor de N0. Aí saberia qual era do efluente da lagoa facultativa secundária. E depois das lagoas de maturação. Basicamente isso, aí o roteiro. Tá?